O que você faria se encontrasse um livro de 600 anos, escrito em um idioma que ninguém no planeta consegue ler? Um livro cheio de ilustrações bizarras de plantas que não existem na Terra, diagramas astronômicos desconhecidos e figuras humanas em rituais misteriosos. Este livro existe. Ele está trancado em uma biblioteca americana, e é a prova de que o maior enigma da história não é uma ruína, mas um objeto de papel. Este é o manuscrito Voynich, e ele é o mistério que une a criptografia, a história medieval e a frustração dos maiores gênios do mundo. Ao longo de 6 séculos, espiões, matemáticos e cientistas tentaram desvendá-lo. O resultado? Absolutamente nada. O Voynich é um idioma morto ou um código perfeito? Neste vídeo, o Curionauta vai te mergulhar nas suas páginas, desvendar as teorias mais chocantes, desde farsa elaborada a manual de magia, e mostrar por que ele desafia a lógica humana. Antes de mergulharmos no pergaminho indecifrável, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se você curte mistérios antigos, enigmas da história e códigos que a ciência ainda não conseguiu decifrar, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso fortalece demais o Curionauta e nos ajuda a continuar trazendo os segredos mais profundos da humanidade. Para entender o poder do Voynich, precisamos entender sua origem fantasmagórica. O livro, com cerca de 240 páginas de pergaminho de vitela, é datado por carbono 14 entre 1404 e 1438, situando na Itália renascentista. Sua história documentada começa apenas no século XVII, quando o imperador Rodolfo II comprou, convencido de que ele havia sido escrito por Roger Bacon, um monge e alquimista do século XIII. O livro passou pelas mãos de vários estudiosos, que tentaram em vão decifrá-lo, até cair no esquecimento em uma biblioteca jesuíta. O manuscrito só reapareceu em 1912, quando foi comprado em um colégio na Itália pelo livreiro polonês Wilfrid Voynich, daí o seu nome. A partir desse momento, ele se tornou uma obsessão global. Criptógrafos militares, linguistas, botânicos e astrônomos foram convocados para analisá-lo. E todos, sem exceção, fracassaram. O primeiro grande mistério é este: se o livro é tão importante, por que ninguém nunca o mencionou em vida? Não há registro do autor, do propósito ou de quem poderia lê-lo. O manuscrito é uma anomalia em todos os sentidos. O que realmente choca no Voynich não é apenas a escrita desconhecida, mas o seu conteúdo visual. O livro é dividido em 5 seções principais, cada uma mais estranha que a anterior. As ilustrações são a única chave que temos para o seu significado. Esta é a maior seção. Ela é cheia de desenhos de plantas. Mas o problema é que 80% dessas plantas não existem na Terra. São ilustrações meticulosas, com raízes, folhas e flores detalhadas, mas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida pela botânica moderna ou medieval. O autor desenhou plantas de outros planetas? Ou são plantas que se extinguiram? Ou são combinações imaginárias de plantas reais, usadas para codificar informações sobre elixires e remédios? A hipótese é que ele foi feito para um boticário. Mas boticário de quê? Nesta seção, encontramos diagramas circulares, sóis, luas e estrelas. Alguns se assemelham a constelações, mas não batem com o conhecimento astronômico da época. Há também o que parecem ser diagramas astrológicos com representações femininas. Seria um calendário para rituais? Um mapa estelar de outro sistema? O autor claramente tinha um conhecimento profundo de astronomia, mas o aplicou a um propósito desconhecido. Esta é a seção mais polêmica e visualmente estranha. Ela apresenta desenhos de pequenas figuras femininas nuas. Elas são vistas mergulhando em piscinas verdes, interligadas por tubos e canais hidráulicos bizarros ou segurando objetos estranhos. O que este ritual ou sistema de banho significa? Higiene? Medicina? Ou é uma codificação de processos alquímicos ou ginecológicos? O contraste entre a seriedade da escrita e o inusitado das ilustrações aumenta o mistério. Esta parte contém desenhos de raízes e folhas em jarros, potes e vasos. É a seção que mais apoia a ideia de que o Voynich é um livro sobre remédios, poções ou alquimia. No entanto, mesmo o preparo e as ferramentas ilustradas não são totalmente reconhecíveis.
A última seção é quase toda textual, com parágrafos curtos, muitas vezes marcados com pequenas estrelas ou flores. Parece ser a chave de receita ou manual de instruções do livro, mas é o mais denso e, claro, totalmente legível. O que torna o Voynich um mistério tão fascinante é que ele não é apenas um texto, mas um criptograma perfeito. A primeira coisa que um criptógrafo faz é a análise de frequência das letras. Em qualquer idioma, português, inglês, latim, algumas letras como A ou I aparecem mais. O Voynich apresenta um padrão de frequência estatisticamente consistente, ou seja, não é um rabisco aleatório. O problema é que esse padrão não corresponde a nenhum idioma conhecido. O texto usa um alfabeto com cerca de 20 a 30 caracteres únicos, mas é estranhamente repetitivo em certas palavras. Durante as duas guerras mundiais, onde a criptografia viveu seu auge com as máquinas Enigma, os maiores especialistas em quebra de códigos do mundo foram colocados diante do Voynich. O espião americano William Friedman, que quebrou códigos japoneses, dedicou anos ao manuscrito. Ele e sua equipe falharam. O consenso atual é que o Voynich não é um simples código de substituição, onde A igual X. Acredita-se que seja um código em 2 ou mais níveis, uma cifra de polialfabetismo ou esteganografia, onde as letras do Voynich representam coisas diferentes dependendo do contexto. Ele pode ter sido escrito em um idioma real, mas cada palavra foi codificada ou embaralhada de uma maneira tão complexa que se tornou virtualmente impossível de reverter. Mais recentemente, a inteligência artificial tentou intervir. Em 2018, pesquisadores de inteligência artificial afirmaram ter encontrado um padrão que sugeria que o Voynich era um tipo de hebraico abreviado, com palavras embaralhadas. A inteligência artificial conseguiu traduzir algumas frases, como uma que dizia recomendação para o fazendeiro. No entanto, a tradução completa foi considerada sem sentido pela maioria dos linguistas. A conclusão é brutal: o texto é tão consistente quanto indecifrável. Diante de 6 séculos de fracasso, as teorias se dividem em 2 campos opostos. Muitos estudiosos, frustrados, defendem que o Voynich é uma fraude, um hoax habilidoso. A ideia é que ele foi criado por um charlatão que inventou um alfabeto e o escreveu de forma a parecer ter estrutura de linguagem para enganar nobres ricos, como Rodolfo II, que era conhecido por colecionar bizarrices. Por que um falsário se daria ao trabalho de criar 240 páginas, desenhar centenas de plantas com um detalhismo incrível e manter a consistência da escrita por tanto tempo? Seria necessário um gênio para criar uma farsa tão perfeita. O próprio esforço sugere um propósito maior do que apenas o lucro. A teoria mais sedutora é que o Voynich é um manual de conhecimento proibido, codificado para fugir da Inquisição. Pense, e se este livro não for um código, mas um instrumento a ser usado? O que o autor temia tanto que precisou codificar? O que o livro diz que o mundo não estava pronto para ouvir há 600 anos? E agora eu pergunto quem escreveu e o que ele esconde? Deixe sua teoria nos comentários. Se curtiu a viagem, não esquece, dê o like, se inscreva para mais enigmas e compartilhe o vídeo. Isso ajuda demais o Curionauta.